Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Mimoso para o Mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram até nesse momento no meu canal. Imagina, você com 119 pessoas numa festa em sua casa. Bastante gente, né? Eu estou feliz com os 119 inscritos no meu canal. Então, eu quero agradecer em primeiro lugar aos inscritos no meu canal. Muito obrigada. E se vocês estiverem gostando, deixem os seus likes, se inscrevam no canal, compartilhe e faça os seus comentários. Eu queria falar hoje uma coisa que me chamou a atenção essa semana, acho que foi essa semana, de uma amiga minha que falou para mim no WhatsApp que ela assiste e é inscrita em um canal e deve ser um canal que fale sobre questões de imigração nos Estados Unidos, e ela disse que vendo esse canal ela ficou pensando: por que tem tanta gente, tanto tempo nos Estados Unidos, anos e anos, e ainda estão indocumentados? E ela disse: se essas pessoas não tivessem se acomodado, elas agora estariam evitando problemas, porque todos sabem que está acontecendo aqui nos Estados Unidos a questão da deportação em massa de imigrantes. Aí ela fala que muitos se acomodaram, e se não tivesse se acomodado, hoje estariam evitando problema aqui na América. Aí isso me chamou muita atenção, porque aí você não imagina, pelo menos eu não imaginava, que muitos aí no Brasil ou em outros lugares do mundo achassem tão fácil se legalizar aqui nos Estados Unidos, como se fosse assim muito fácil, né? Você se legalizar aqui nos Estados Unidos. Isso me chamou a atenção. Eu falei: nossa, será que o pessoal acha que é fácil se legalizar nos Estados Unidos? Então eu quero compartilhar com vocês o que eu sei nesses quase 27 anos aqui. Segunda-feira, dia 9 agora de junho, faz 27 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E quando eu vim para cá, eu não vim pensando em ficar, né? Eu vim pensando em ficar apenas 2 anos e voltar. E acabei ficando. Então, eu sabia que se eu passasse de 6 meses, eu estaria ilegal no país. Então, na verdade, eu não fui honesta, né? Porque se eu sabia que só podia ficar 6 meses e fiquei mais, né? No início era bastante ingênuo em relação à imigração, porque também naquela época você não tinha muita informação, né, sobre questão de imigração, era muito pouca informação, quase nenhuma. Porque, claro, que se eu soubesse, estando no Brasil, como era difícil, eu não teria vindo. Com certeza não. Mas depois eu estando aqui, aí você já começa a pegar informação, já começa a saber de uma coisa, já começa a saber de outra, mas você já estava no país e eu continuei aqui. E nem me passava pela cabeça que um dia eu poderia ser legalizada aqui, porque eu comecei a ver que as coisas não eram tão fáceis assim, conforme muitos pensam aí no Brasil ou em outros lugares do mundo. Aí eu comecei a ver que as coisas não eram tão fáceis.
Aí depois eu estudando, vendo coisas, então eu descobri que a última anistia que teve nos Estados Unidos foi em 1986, no governo de Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos de 81 a 89. A última anistia, e ele entrou no governo em 81, e só no segundo mandato dele que ele conseguiu sancionar a lei da anistia, acho que foi 9 de novembro de 1986, já começando o segundo mandato dele. Então, ele legalizou e sancionou uma lei, nessa época, já se passa 35 anos agora, né, que houve a anistia aqui nos Estados Unidos. E nessa época ele conseguiu legalizar 13 milhões de indocumentados, cerca de 60% da quantidade de imigrantes que estavam aqui nos Estados Unidos. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, o meu patrão, ele disse assim, por causa de um dia, por causa de um dia, quando eu botei o pé nos Estados Unidos, eu consegui me legalizar. Se eu chegasse no outro dia, eu já não conseguia me legalizar, porque teve uma data, um prazo de tanto a tanto que chegasse aqui, conseguiria a legalização. Então, esse meu ex-patrão disse que ele chegou um dia antes e conseguiu ser legalizado. Então, foi cerca de 60% das pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos foi legalizada em 1986, no segundo mandato desse governo do Ronald Reagan. E ele conseguiu legalizar e conseguiu regularizar todas essas pessoas que já estavam aqui no mercado de trabalho, porque, na verdade, os imigrantes impulsionam. Atualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos 11 milhões de pessoas indocumentadas. Desses 11 milhões, 8 milhões e 300 estão empregadas. Cerca de 4,8% da mão de obra aqui nos Estados Unidos. E esse trabalho, os americanos não fazem. Então, os americanos necessitam desses trabalhadores, porque eles não fazem esse tipo de trabalho. Trabalhar no interior, fazendo colheitas, trabalhar na limpeza, trabalhar cortando grama, trabalhar na construção. São muito poucos americanos que trabalham nessa área. Porque, como eu disse, é subemprego, e subemprego americano dificilmente trabalha. Né? Eles não trabalham. Inclusive, eu tenho uma cliente que falou para mim esses dias que a pessoa que cortava a grama dela foi embora e ela gostava muito dessa pessoa que trabalhava para ela, e ele foi embora. E para contratar americanos para fazer esse trabalho, eles pagam muito mais caro, que o americano trabalha mais caro a hora, e nós imigrantes trabalhamos mais barato. Então, para ela foi uma perda assim irreparável, porque além de pagar menos, ela gostava muito de quem fazia esse trabalho para ela. Né? Então, na verdade, nós chegamos aqui, mas nós não tomamos trabalho de ninguém, nós só fazemos aquilo que os americanos não fazem. Eles não trabalham em subemprego. Então, na verdade, nós ajudamos os americanos nessa área. Por isso que aqui, por exemplo, as limpezas são uma vez por semana, 15 em 15 dias. Tem americanos que limpam uma vez por mês. Eu tenho casas que limpam 2 vezes só por mês. E normalmente as pessoas na sua própria casa fazem alguma coisa ali, só não faz o trabalho mais pesado. Então, eles nos contratam para fazer essa parte mais pesada. Então, a gente não veio para cá para tomar o lugar de ninguém. A gente só faz aquilo que os americanos não fazem. Mas, enfim, aí o que eu quero dizer? Aí eu quero contar para vocês como que foi difícil. Vou contar a história de 2 pessoas para conseguir se legalizar aqui nos Estados Unidos, para mostrar que não é com essa facilidade que muitos pensam. Porque, veja bem, a maioria dos imigrantes, o desejo deles é ter documento, é ser documentado para continuar trabalhando aqui. Esse é o desejo das pessoas que chegam aqui. Esse é o maior sonho das pessoas, é conseguir se legalizar, porque não é fácil se legalizar. Então, esse é um desejo, é um sonho que todo mundo, quando chega aqui, ele deseja muito essa legalização. E se ele não se legalizou, é porque ele não conseguiu mesmo. Porque esse é o desejo de todos.
Não é porque a pessoa se acomodou e deixou para lá, não, porque é difícil. Eu mesma, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar nessa igreja que me legalizou, essa igreja episcopal, e por um acaso a reverenda se compadeceu de mim, conversando comigo, contando por que eu tinha vindo, por causa dos meus filhos, que meu país era muito difícil, que eu tinha largado tudo para trás. Aí ela descobriu que eu era educadora religiosa. Quando ela descobriu que eu era educadora religiosa e tinha 2 filhos menores, ela disse para mim assim: eu vou te legalizar. E eu digo para você que realmente foi uma coisa de Deus, porque eu não procurei nada disso, nunca passou pela minha cabeça pegar um papel aqui nos Estados Unidos, pegar a green card, nunca passou pela minha cabeça, isso nunca passou pela minha cabeça. Então ela disse que ia me legalizar, porque ela se compadeceu, ficou com pena de mim, porque eu vim, deixei meu país, estava com 2 filhos pequenos, e ela ficou com pena de mim e me chamou e falou: eu vou te legalizar aqui nos Estados Unidos. E eu agradeço muito a Deus a vida da reverenda Jane Tomei, porque ela me chamou e falou: nós vamos te legalizar, a igreja vai te legalizar. Mas se não fosse essa atitude dela, hoje eu não estaria documentada, porque eu jamais ia pedir alguém para fazer isso. E aqui, para você se legalizar, ou você vem com um contrato de trabalho, que também não é uma legalização completa, você se legaliza por contrato de trabalho, vem do Brasil e fica um período aqui nos Estados Unidos, aí quando vence esse contrato, aí a pessoa renova esse contrato de trabalho, você vai ficando, ou ela quebra o contrato, acaba com o contrato, você volta para o seu país, então não é uma legalização permanente, é uma legalização provisória, você chega aqui de contrato de trabalho, fica trabalhando, se ele gostar do seu trabalho, ele continua renovando o contrato e assim vai. Então, não é uma legalização permanente. E se casando. Muita gente se casa aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas se casam mesmo de verdade, né? Conhece alguém aqui, é cidadão e se casa e se legaliza e dá entrada na papelada, aplica para a pessoa que se casou com você, cidadão, aplica para você pegar o green card e atualmente você pega o green card de 2 anos provisório. E nesse período, você vai ser entrevistado novamente, daí a 2 anos, para ver se realmente você está com aquela pessoa e tal. Aí depois, se tiver tudo direitinho, esses 2 anos que você ficar provisório com o green card, aí você vai pegar o green card permanente de 10 anos. A cada 10 anos você renova. E quando é casamento, você pode se legalizar em 3 anos, porque você se casou daí a 3 anos, por exemplo, aí você pegou o green card permanente, está casada há 2 anos, ficou mais 1 ano casado, aí você tem 3 anos de casado, aí você pode aplicar para a cidadania americana, por casamento. E no meu caso, que fui legalizada por contrato de trabalho, você tinha que trabalhar aqui, ficar aqui 5 anos sem deixar o país para você se legalizar. Aliás, para você, ficando com green card por contrato de trabalho 5 anos, você pegar o green card, mas tinha que ficar 5 anos. Eu mesmo, quando peguei, não podia deixar o país. Tinha que ficar aqui dentro durante 5 anos para poder conseguir pegar, para poder aplicar para a minha cidadania. Então, não é fácil como as pessoas pensam. E tem muitas pessoas que vendem casamento também. Hoje em dia é muito mais fiscalizado, porque tem muita gente que vende. Que ela casa com você, você paga para ela e ela casa com você. Aí você vai ficar aí no processo aí, correndo risco gravíssimo, que eu acho uma coisa muito difícil. Eu acho que as pessoas não devem fazer isso, porque realmente ficar mesmo burlando a lei, entendeu? Aí é complicado. Aí eu já, sabe, esse tipo de coisa eu não aconselho ninguém a fazer, mas muita gente faz. Muita gente faz. Por desespero, porque não vê nenhuma perspectiva de se legalizar, e eu aqui também não vou ficar fazendo julgamento de ninguém, porque não sou eu que tenho que julgar ninguém. Mas muitas pessoas se casam assim para adquirir o papel.
Então, por exemplo, a minha irmã ela veio para cá quando eu estava aqui, eu apoiei ela e tal, e a minha irmã ela lutou muito para conseguir uma legalização. Lutou muito, lutou muito. Ela ficou aqui 13 anos, ela trabalhou para uma brasileira dona de restaurante, que prometeu a ela a legalização, e ali a minha irmã trabalhou ali naquela cozinha daquele restaurante muito tempo. E quando chegou na hora de provar, porque outra coisa importante, quem assina para você tem que provar uma quantidade de dinheiro que ganha por ano, para poder ter condição de te legalizar. A minha irmã nunca perguntou sobre isso, a patroa dela ficou trabalhando, aplicou. Quando chegou na hora de provar quanto que a patroa ganhava para legalizar a minha irmã, ela descobriu que não podia legalizar ela, porque quando chegou na imigração para provar ali a quantidade de dinheiro que essa patroa da minha irmã não tinha, ou tinha, mas sonegava, porque eu sempre costumo dizer que a sonegação anda de braços dados com a corrupção. Ela sonegava e quando chegou na hora de provar, na papelada quanto ela ganhava, ela não tinha para provar. Aí a minha irmã se entristeceu, trabalhou anos para essa pessoa no restaurante. Quando chegou na hora de se legalizar, aconteceu isso com ela. Minha irmã ficou muito decepcionada e voltou para o Brasil, porque ela não queria continuar ilegal aqui. Esse era o sonho dela, se legalizar nos Estados Unidos. E trabalhou duro para isso. Quando chegou na hora do vamos ver, foi negado o green card. Aí a minha irmã se entristeceu. Hoje, a minha irmã você não pode nem tocar nos Estados Unidos com ela, que ela tem horror dos Estados Unidos. Porque ela trabalhou muitos anos aqui, lutou muito para se legalizar, não estava acomodada, não. E não conseguiu se legalizar e voltou. O meu filho mesmo, Diego, eu quando peguei o documento, eu já disse para vocês em algum vídeo atrás, eu quando conseguiu chegar a minha aprovação, ele tinha 24 anos. Ele perdeu, porque era maior de idade. E ele lutou também com uma outra pessoa que ele trabalhou, aplicou para ele, gastou dinheiro, gastou mais de 7, quase 8 mil dólares. E quando chegou na hora de provar também, o patrão dele não sonegava, era um americano que ele trabalhava, assinou para ele. E eu trabalhei na casa desse americano para ajudar meu filho, 5 anos de graça. Sabe o que é isso? Era uma casa gigantesca, uma mansão. Eu trabalhei, eu e Denival, 5 anos de graça para esse patrão do meu filho que aplicou para ele. Quando chegou no final, sonegava. Não ganhava o suficiente para legalizar o meu filho. Aí eu trabalhei, eu e Denival, anos. Meu filho não conseguiu se legalizar. Aí eu virei para ele e falei, Diego, quando eu pegar meu documento, eu vou aplicar para você. Eu que vou te dar esse documento. E meu filho esperou 17 anos para se legalizar. Não se acomodou, não. Lutou muito, eu vi. Gente, vocês não têm ideia de como a gente sofre. Aí você vai me dizer, ninguém mandou ir para aí. Ninguém mandou mudar de país. Mas esse é um desejo de muita gente queria vir para cá. E quer ainda vir para cá. Apesar de todos os problemas que está aqui, tem muita gente que quer vir para os Estados Unidos ainda. Nós lutamos muito para conseguir essa legalização, lutamos e sofremos. Meu filho sofreu muito. Isso acomodou, não. E eu já contei para vocês por que eu vim para os Estados Unidos. Se dizer que eu me arrependo? Não, não me arrependo, não. Porque meu país nunca me deu oportunidade, como eu já disse. Assim como não dá para muita gente. E não é só agora. Aí você pode me dizer, esse governo. Não, não é esse governo. Porque quando eu vim para cá, 27 anos atrás, era desse jeito aí.
Sendo que hoje a gente tem o celular na mão, tudo está globalizado, todo mundo virou repórter, todo mundo vê tudo que acontece, mas no passado era igual. O Brasil era violento, a América Latina sempre foi, e aqui também em proporções menores, mas porque é aquilo que eu já falei, o homem mau está em todo lugar. Uns lugares são piores, outros são melhores, mas é evidente que aqui ainda tem uma proporção muito melhor do que no meu país. E foi aqui que abriu as portas para nós. Então a gente lutou muito, assim como tem muitos lutando por aí, por isso que eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas que estão aqui ilegais consigam se legalizar. Porque eu sei o que é isso, nós sabemos, a nossa família sabe o quanto é duro viver ilegalmente num país, e eu não desejo isso para ninguém. O meu desejo é que todos consigam se legalizar. Eu não quero só para mim, eu não quero ter comida farta na minha mesa e meu vizinho não ter o que comer. Eu não quero ver o sofrimento do outro. Para mim é muito duro isso. Eu não tenho preocupação somente com a minha família. Eu costumo dizer, eu não sou pessoa nuclear, que só penso na minha família. Se a minha família está bem, está tudo certo. Para mim, não. Para mim, a minha família tem que estar bem e o meu vizinho também. Então, eu desejo que todos eles se legalizam. E é duro você estar vendo o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos e você não poder fazer nada. Né? Uma outra coisa, que muitas pessoas aí no Brasil e em muitos lugares pensam que todo mundo que está sendo deportado é criminoso. Isso é o que passam por aí. Não é verdade. Nem todo mundo que está sendo deportado é criminoso. Claro que tem, também. Mas dizer que todos que estão sendo deportados são criminosos não é verdade. A gente veio para cá para trabalhar. A gente só quer trabalhar. A gente só quer trabalhar, mais nada. É só isso que nós queremos. Então, eu queria passar para vocês, para dizer isso, porque essa amiga me despertou essa vontade de falar para vocês. Que não é por acomodação que a gente não consegue. É difícil você conseguir uma pessoa para assinar um contrato de trabalho para você, assim como nós conseguimos. Então, eu sou uma pessoa muito agradecida, primeiramente a Deus, a reverenda Jean Tomei, e a nossa disposição também de lutar. Né? Hoje eu estou naquela fase. Já criamos nossos filhos, conforme eu disse, já estão cada um aí cuidando das suas vidas, mesmo estando conosco até hoje. Eu estou, como diz o apóstolo Paulo, como eu já disse antes, para mim está tudo certo agora. Já combatemos o bom combate. Estamos acabando a nossa carreira. Mas a fé está aqui guardada. Até o próximo vídeo.